Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Para fechar o nosso estudo sobre os vertebrados, hoje falaremos sobre os mamíferos. Os mamíferos teriam se originado de uma linhagem de répteis primitivos, chamados de terapsídeos, há cerca de 245 milhões de anos. Os terapsídeos eram répteis semelhantes a mamíferos, cujas características típicas dos mamíferos atuais se desenvolveram ao longo de milhares de anos. Estudos mostram que os terapsídeos já apresentavam um esqueleto e dentição característicos dos mamíferos, além de serem endotérmicos. Os mamíferos estão amplamente distribuídos pelo planeta, habitando os polos, os topos das montanhas e os oceanos. Baleias, morcegos, cães, ratos e seres humanos são exemplos de mamíferos. Algumas das principais características desses animais veremos a seguir. Os mamíferos são animais endotérmicos, ou seja, regulam sua temperatura pelo controle da produção de calor interno. Apresentam glândulas mamárias. Nas fêmeas, essas glândulas são desenvolvidas e funcionais, produzindo leite com o qual alimentam seus filhotes e recém-nascidos. Sua pele é recoberta por pelo, que auxiliam na manutenção da temperatura do corpo. A camada de ar que fica retida entre os pelos e a pele dificulta a perda de calor do corpo para o ambiente, o que lhes confere a função de isolante térmico. Os pelos também servem para a comunicação entre indivíduos, que eriçam os pelos para parecer maiores e mais ameaçadores, para camuflagem por meio de cores diferentes e para proteção da pele contra a radiação ultravioleta, por exemplo. Possuem acúmulo de gordura sobre a pele e entre os órgãos internos. Essa gordura armazenada na forma de tecido adiposo é eficiente como reserva energética, principalmente em períodos de escassez de alimentos. Além disso, o tecido adiposo também auxilia na manutenção da temperatura corporal, agindo como uma barreira isolante contra a perda de calor para o ambiente. Alguns animais apresentam glândulas sudoríparas, responsáveis pela produção de suor. O suor participa dos processos de regulação da temperatura corporal. Ao evaporar da superfície do corpo do animal, ele retira calor, evitando o aumento excessivo da temperatura corporal. Possuem glândulas sebáceas, que produzem uma substância oleosa utilizada para lubrificar e impermeabilizar a pele e os pelos. Os pulmões são desenvolvidos e dotados de uma superfície ampla para as trocas gasosas. A superfície respiratória é aumentada pela presença de pequenas estruturas nos pulmões, os alvéolos pulmonares. Os movimentos respiratórios são executados por músculos torácicos e pelo diafragma, um músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, que só está presente nos mamíferos. O coração apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, havendo separação total entre o sangue rico em oxigênio e o sangue não oxigenado, o que aumenta a eficiência das trocas gasosas. Apresentam dentes de diversos formatos e tamanhos. Cada tipo é especializado em desempenhar uma função diferente,
como rasgar, cortar e triturar os alimentos, facilitando o processo de digestão. A arcada dentária é adaptada à dieta e ao modo de alimentação de cada animal. A maioria dos mamíferos é vivípara e apresenta fecundação interna. Os filhotes de mamíferos vivíparos se desenvolvem no interior do corpo materno, dependendo diretamente da mãe para se nutrir e se desenvolver. Após o nascimento, continuam dependentes da mãe durante o período de amamentação. Com base em suas características reprodutivas, os mamíferos atuais são divididos em 3 grupos principais. Os monotremados incluem os ornitorrincos e as equidinas, animais que, apesar de mamíferos, são ovíparos. Normalmente, as fêmeas colocam apenas 2 ovos, que são chocados em um ninho. Depois do nascimento, os filhotes se alimentam do leite, que escorre pelos tufos de pelo da mãe, já que os monotremados não têm mamilos. Os ornitorrincos são aquáticos e têm um bico que lembra o de um pato, ao passo que as equidinas são terrestres e parecem ouriços, como os pelos em formas de espinho. Os monotremados são encontrados apenas na Austrália e em Nova Guiné. Mamíferos marsupiais, como os cangurus e os coalas, também são abundantes na Austrália. O embrião de um marsupial se desenvolve dentro da mãe por um curto período, depois completa seu desenvolvimento dentro de uma bolsa chamada marsúpio, onde ficam os mamilos da fêmea. Por essa razão, a lactação costuma ser longa quando comparada às dos demais mamíferos. No Brasil, o gambá e a cuíca são exemplos de marsupiais. Todos os demais mamíferos que conhecemos são classificados como mamíferos placentários, uma vez que apresentam uma placenta, estrutura por meio da qual o embrião recebe nutrientes da mãe durante a gestação. O desenvolvimento embrionário ocorre dentro do útero da fêmea, que é preenchido pelo líquido amniótico. Ao nascer, os filhotes estão mais desenvolvidos que os dos marsupiais. A diversidade de formas entre os placentários é incrível, havendo desde espécies aquáticas, como as baleias, os golfinhos, os leões marinhos, até aquelas que são capazes de voar, como os morcegos. Entre os terrestres temos, por exemplo, tamanduá, boi, cães, gatos, roedores, os primatas, cada qual com adaptações específicas aos diferentes modos de locomoção e de alimentação. Ao contrário da maioria dos peixes, dos anfíbios e dos répteis, que colocam seus ovos e geralmente não permanecem para monitorá-los, as aves e os mamíferos investem grande quantidade de energia e tempo nutrindo, protegendo e ensinando seus filhotes, até que sejam considerados independentes. Esse comportamento de cuidado com a prole, tanto do pai quanto da mãe, é chamado de cuidado parental. No caso dos mamíferos, o cuidado parental é bastante estreitado em virtude do período de amamentação, quando os filhotes recém-nascidos são supridos com leite materno por um determinado período. Os mamíferos jovens dependem de um ou de ambos os pais para se desenvolver. Dessa maneira, estabelecem vínculos estreitos com seus progenitores. Embora essa característica, entre outras, implique a limitação do número de filhotes por gestação para os mamíferos,
O cuidado parental, em contrapartida, aumenta as chances de sobrevivência dos descendentes. A sociedade é uma característica bastante presente entre os grupos de mamíferos, que em alguns casos só sobrevivem na presença do grupo. Pesquisadores justificam evolutivamente a vida em sociedade de diversas maneiras. Em geral, é observado que viver em grupo aumenta as chances de sobrevivência dos indivíduos. Os leões, por exemplo, têm mais sucesso caçando em grupo do que sozinhos. As zebras se protegem mutuamente contra o ataque de predadores quando são mais numerosas. Entre os suricatos, uma parte do grupo fica sempre em sentinela para avisar os demais por meio de um alarme vocal do avanço de uma possível ameaça. Até os gastos energéticos e de tempo com cuidados parentais podem ser minimizados quando compartilhado entre várias mães, como ocorre com muitas espécies de primatas. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Voltem aqui sempre que necessário em caso de dúvida. Nos vemos em breve.